Olá, alunos, bem-vindos às semanas 16 e 17 de arte da turma 102. Os dias referentes a essa aula estão aqui. Gostaria de iniciar com esse lindo pensamento. E lá vamos nós para mais uma semana, que seja repleta de bênçãos. Que a semana de vocês, então, de estudo seja cheia de bênçãos, calma, tranquila, maravilhosa e que vocês possam estudar, certo? Nessa semana nós vamos estudar sobre a arte mesopotâmica. Vamos entrar então na história da arte. Agora então eu gostaria de pedir que vocês copiassem esse conteúdo no caderno de arte ou que vocês imprimam e colem, né? O que é então a história da arte? O que você entende por arte? Lá no início do ano nós falamos sobre esse assunto, fizemos já trabalhos referentes a isso, né? E nós já discutimos presencialmente em aula, mas é bom lembrar, né? E como que surgiu e qual é a importância da arte para todos os séculos da existência humana. Então a arte ela é quase tão antiga quanto o próprio homem, né? Ela é uma forma de trabalho, sobrevivência, comunicação, e é uma atividade que caracteriza a humanidade, pois somente a humanidade produz arte, né? O homem ele se apodera da natureza e transforma a natureza a partir das suas necessidades. Dessa forma, a produção que chamamos de arte é, antes de tudo, uma manifestação cultural do homem. O que ela expressa? Ela expressa a realidade dentro de um determinado contexto histórico, o que nos permite entendê-la como um elemento de conhecimento da história do ser humano. Ou seja, a história e a arte elas estão interligadas, tanto que eu comentei com vocês isso, né? Os livros de história, o que eles trazem para ilustrar a história de um povo? Trazem a arte, né? As manifestações artísticas daquele povo, tem imagens no livro de história, tem imagens no livro de geografia. Em todos os livros a arte ela é utilizada então para contextualizar a história do homem, né? E para demonstrar também a sua evolução. Então a história da arte é a área do conhecimento especializada no estudo da evolução das expressões artísticas, da constituição e variação das formas, estilos, conceitos, né? Que são transmitidos através dessas obras de arte ao longo do tempo. Quando a gente pensa em história das artes visuais, geralmente está relacionada à pintura, escultura e arquitetura, que são as mais comuns, né? O nosso primeiro povo, então, depois de nós já termos estudado sobre a pré-história, né, que nós vimos o período paleolítico e neolítico, que foi quando surgiu mesmo a arte, nós vamos falar sobre a arte mesopotâmica. A palavra mesopotâmica, ela vem do entre rios, ela significa, né? Porque era uma região histórica que se localizava entre os rios Tigre e Eufrates. E ela foi constituída por vários povos. Primeiro, né, os sumérios, mas também houveram os assírios, os babilônios, que fizeram parte desse povo aqui. Foram os principais e outros povos menores, que isso vocês estudam mais na questão, né, da história propriamente dita. A arquitetura mesopotâmica, ela se caracterizava pelo exibicionismo e pelo luxo. Então eles queriam se exibir, né? Retratar o poder, né? Através da arte. E o luxo também. Então eles construíram templos e palácios que para eles eram cópias daqueles que existiam nos céus. Quais eram os materiais que eles utilizavam? Vocês vão ter vídeos para assistir depois, lá vai explicar, mas eles, como viviam numa região que não tinham as pedras, né? Que era o que os nossos do período paleolítico e neolítico o ser humano utilizava, eles residiam numa terra plana que não tinham pedras, né? Tinha muita lama porque eram banhados, né? Tinham 2 rios lá. Então eles descobriram a argila e descobriram os tijolos. E depois eles foram aperfeiçoando essa técnica até chegar aqui, né? Nos ladrilhos e nos tijolos esmaltados que foram utilizados realmente pela arte mesmo depois. Então o zigurate, que é um tipo de construção que eles tinham,
É uma torre de vários andares, né? É um santuário. Era formada por diversos degraus decrescentes, ou seja, a base maior, né? Embaixo maior, em cima menor, tá? E era um templo sagrado, né? E o mais conhecido é esse aqui da imagem, que é o Etemeniguru, que foi construído pelo rei Ur em finais do 3º milênio antes de Cristo, né? E a Torre de Babel, a história citada na Bíblia, é na verdade de um desses templos aqui, que é esse aqui, que é o Etemeniguru, que foi o templo maior que eles então construíram naquela época. Então aqui vocês têm, né, o desenho. Isso aqui é uma pintura do Peter, lá de 1563, retratando como seria a Torre de Babel, né? A Torre de Babel tem a história na Bíblia, alguns devem conhecer, que era uma torre que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele queria chegar até o céu, porque ele queria ser o rei mais poderoso da terra, né? E aí Deus teria mandado uma maldição, e as pessoas começaram a falar em diferentes línguas, não conseguiram mais se entender. Um pedia tijolo, outro dava argamassa, outro dava água, e a construção parou por ali, tá? Só um parênteses para vocês entenderem o que é a história da Torre de Babel, mas vocês podem pesquisar mais sobre ela, é bem interessante. A escultura mesopotâmica, então, ela é herdada da civilização persa, né? Que era uma civilização guerreira. Então, geralmente, ela retratava esse poder, essa força, né, bélica, né, militar que eles tinham, através de criaturas míticas. Então, vocês vão ver o nome dessas criaturas também nos vídeos que vocês vão assistir depois. Geralmente tinha cabeça de humano, corpo de leão, de touro ou de águia, ou uma mistura dos três, como nesse aqui, né, que é um touro alado assírio. Foi descoberto então em algumas escavações. A pintura mesopotâmica é algo que não se tem muitos registros, né? Não foram encontradas muitas peças retratando ela, mas a técnica mais utilizada era o afresco, que é a pintura feita em paredes ainda úmidas, e eles usavam cores claras, reproduziam geralmente caçadas, batalhas e cenas do rei, né? Da vida cotidiana do rei. A pintura mais conhecida é o estandarte de Ur, que é essa aqui, que representa 2 painéis, né, de 55 centímetros, lá de 3.500 a.C. É considerado o mosaico mais antigo que existe, né, até os dias atuais. Também eles ficaram conhecidos pela cerâmica e ourivesaria. O que é isso? Que são a produção de objetos de cerâmica, né? E através dos tijolos esmaltados também. Eles faziam na ourivesaria estatuetas de cobre, colares, braceletes, vários utensílios de ouro e prata com pedras incrustadas, né? Pedras preciosas que tinham na região. E aí vocês vão ver também que essas estatuetas elas tinham um significado, tinham um nome também assistindo os vídeos. Então vocês têm uma atividade de forma a fixar mais o conteúdo, assistindo esses 2 vídeos aqui, ó. Um de 2 minutos e um de 13 minutos, e respondendo essas questões enquanto vocês assistem os vídeos. São detalhes importantes para vocês entenderem sobre essa civilização, sobre a arte que eles produziram e a importância que ela tem. Então vocês vão ver que além de tudo isso que eu citei aqui, por exemplo, na número 1, vocês vão ver que foram eles que inventaram a escrita, a primeira escrita. E aí lá vocês vão ver como ela se chamava e por que ela recebeu esse nome. Depois vocês vão ver que os sumérios, né, que é o povo predominante dos mesopotâmicos, por isso que o vídeo fala mais dos sumérios, o que mais que eles contribuíram para o ser humano. Vocês vão ver que eles inventaram outras coisas importantes também. Depois vocês vão ver também que eles foram os primeiros a criar um código de leis. E vocês já devem ter ouvido a falar no nome delas, que é bem interessante também, que vocês vão responder aqui na questão 3. Vão ver para que eles utilizavam a cerâmica,
de que material que foram feitas as casas deles, né? Que eu já falei antes aqui na aula, não vou repetir para vocês assistirem também. Que paisagem natural, que esses zigurates, né? Que são esses templos, como a Torre de Babel ali que eu mostrei para vocês, o que eles queriam representar, por que tinha aquele formato. E vocês vão ver no vídeo também que elas serviram de inspiração para as pirâmides, que é o povo que veio na sequência então dos mesopotâmicos. Por que foram criadas as estatuetas, né, que eu comentei que vocês iriam ver. Como era o nome dos deuses mesopotâmicos, vai falar lá no vídeo dos dois principais. E hoje, quem seriam então os herdeiros dessa civilização? Como que ela é chamada hoje? Porque aquela região ainda existe, só foi mudando o nome, né? Vocês veem quando vocês estudam história, geografia, né? Principalmente história, que ela existe ainda, né? E agora só é chamado de outra maneira, então vocês vão ver quem é esse povo hoje em dia, certo? É bem interessante essas questões, são curiosidades bem importantes para saber sobre essa civilização. Esse conteúdo ele ainda não deve ser enviado, certo? Quando nós fizermos a nossa atividade prática, daí vocês mandam a foto desse conteúdo do caderno junto com a atividade prática. E queridos alunos, lembrem-se, né? Se vocês têm dúvidas, enviem pelo Classroom. Assim que a prof ver lá o recado, eu já respondo o mais breve possível. E eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês continuem se cuidando, que vocês tenham bons estudos e se divirtam com esse conteúdo. É um conteúdo bem agradável da gente trabalhar. E a partir de agora, então, nós vamos trabalhar a história da arte, certo? Até final do ano. A primeira parte nós estudamos e revemos algumas técnicas que vocês vão poder aplicar no decorrer do ano letivo para fazer as atividades práticas, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!